Ontem nós ficamos sabendo que a classificação de risco do Brasil mudou. Então o que vai mudar nos seus investimentos daqui para frente? O que vai mudar no país? Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre classificação de risco, a gente vai dar uma olhada em algumas notícias recentes e vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse assunto para lidar melhor com os seus investimentos. Vamos lá? Caso você não tenha visto, a notícia foi essa aqui. A Fitch, uma agência de risco, sobe nota de crédito do Brasil e o país fica mais perto do grau de investimento. O rating, a nota do país, foi elevado para BB. A agência de classificação de risco cita desempenho macroeconômico e fiscal acima do esperado. O que significa tudo isso? O que é a classificação de risco? Eu separei aqui uma janela já para te explicar um pouco melhor. Nos investimentos, classificação de risco, também chamada de nota de risco, de rating, de classificação de risco, avaliação de risco, avalia o valor do crédito de emissões da dívida de uma empresa ou de um governo. Aqui é o nosso caso do Brasil. É análogo às notações de crédito para as pessoas físicas. Essa classificação é feita através de notas representadas sobre letras e sinais aritméticos como A, BB, CC, D, E e é dada a partir de uma avaliação concedida pelas principais agências de classificação de risco, como a Fitch, que é o caso dessa notícia mais recente a respeito do Brasil, mas também como a Moody's e a Standard & Poor's, e avalia a possibilidade de esta entidade saldar as suas dívidas. O que isso significa para o Brasil? Isso aqui não é uma nota falando sobre investimento, sobre, olha, agora é bom investir no país, agora é bom comprar ações do país, por exemplo. Não. Classificação de risco diz respeito à capacidade do país ou de uma empresa, aqui no caso do Brasil, de pagar as suas dívidas. De forma super resumida, é isso. Então, quando a gente tem um aumento da nota, significa que existe uma segurança maior, uma expectativa maior de que o Brasil, nesse caso, vai sim ter condições de pagar as suas dívidas. A pior coisa que um país pode fazer, inclusive, é dar default, dar calote na sua dívida pública. Por exemplo, o Brasil não pagar os investidores do Tesouro Direto, por exemplo. Isso seria algo catastrófico, porque não apenas impacta as pessoas físicas, os investidores aqui do Brasil, como também os países de fora que investem aqui dentro, que colocam o seu dinheiro e, consequentemente, a sua confiança no futuro do país e, pelo menos, na capacidade desse país pagar as suas dívidas. Beleza? Vamos dar uma olhada agora, então, nessa notícia que eu te mostrei para a gente entender um pouco melhor toda essa situação. A agência de classificação de risco, a Fitch, ela elevou a nota de crédito do Brasil, o rating soberano, risco do país, em uma decisão anunciada nesta quarta-feira. A classificação subiu de BB-, que era a nota anterior, para BB, que é a nota atual. A perspectiva, e isso também é interessante avaliar, é que a perspectiva é estável. O Tesouro Nacional afirmou também em nota que a decisão da agência corrobora os esforços empreendidos pelo governo para fortalecer o ambiente econômico e promover a consolidação fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a decisão da agência de risco. Claro, não é de 6 meses para cá que essa situação vai mudar, não é apenas algum evento, algum fato instantâneo, algo muito particular no tempo recente que vai mudar uma avaliação de risco. Isso é feito através de um longo e árduo trabalho de vários governantes, vários políticos diferentes, durante um tempo também suficientemente longo. Se a gente for olhar o histórico, e eu vou te mostrar o histórico logo mais, a gente vê que não é todo ano que muda essa classificação de risco. E quando muda, geralmente são mudanças como essa, de BB- para BB. Ou seja, é uma mudança? Sim. É uma mudança positiva? Sim. Mas é uma mudança também pequena e a gente precisa ressaltar esse ponto. A decisão da Fitch coloca o Brasil a 2 notas da obtenção de grau de investimento, que é o selo de bom pagador, ou seja, atesta a capacidade do país em honrar seus compromissos. Com ele, o país atrai aportes, pois é entendido como um porto seguro para o investidor. Eu vou só abaixar aqui rapidinho para mostrar para vocês como que funciona essa tabela, essas classificações da agência de risco. Essa última que atualizou a nota do Brasil foi a Fitch. E como a gente vê, por mais que a gente tenha subido de BB- para BB, a gente ainda está aqui no grau especulativo. Ou seja, a gente ainda não é visto como um bom pagador, como um ótimo pagador no quesito internacional, nesse quesito específico da classificação de risco. Nas outras agências, atualmente a gente tem as seguintes notas. Nós temos BA2 da Moody's, que é equivalente à nota BB, e nota BB- da S&P, que seria uma nota abaixo nessa classificação, nessa tabela pelo menos, que está aqui colocada no site O Globo. A elevação dos ratings no Brasil reflete o desempenho macroeconômico e fiscal acima do esperado em meio a choques sucessivos nos últimos anos, políticas proativas e reformas que apoiaram isso e a expectativa da Fitch que o novo governo trabalhará para melhorias adicionais. Então existe uma perspectiva que a situação se mantenha estável ou até mesmo melhore com o tempo.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em nota que reitera seu compromisso com agendas de reforma em curso, que contribuirá não apenas para o melhor balanço fiscal do governo, mas também levará à redução das taxas de juros e à melhoria das condições de crédito, ao mesmo tempo em que assegurará a estabilidade dos preços. Aqui vai um ponto interessante. Por quê? Porque quando a gente fala de taxa de juros, no lado do investidor, ter uma taxa de juros alta é, em tese, bom. Ter uma taxa Selic alta, por exemplo, significa que você, investindo na renda fixa, consegue colher um resultado bastante interessante, um rendimento bastante interessante do seu investimento, sem correr um risco muito grande. Agora, por outro lado, pelo lado do país, por exemplo, uma taxa Selic mais alta significa que o governo vai ter que desembolsar um dinheiro maior para pagar esses juros altos. Então, diminuir a taxa Selic, ou pelo menos fazer com que ela caia um pouco, já ajuda, por exemplo, nas contas do governo, no montante que ele precisa pagar aos seus devedores. Voltando aqui para a notícia, dessa forma, então, serão criadas as condições para ampliação dos investimentos públicos e privados e a geração de empregos, aumento da renda e maior eficiência econômica, elementos essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país. Já existiam sinais de mudança na avaliação das agências de classificação de risco. Em junho, a Standard & Poor's, a S&P, mudou a perspectiva da nota de crédito do Brasil de estável para positiva, ou seja, realmente existe uma perspectiva interessante aqui no Brasil, e essa foi, como eu comentei, a primeira mudança desde 2019, então essas mudanças elas realmente não acontecem da noite para o dia. Vamos dar uma olhada agora no histórico aqui, rapidinho. A gente tem essa tabela que, por mais que ela seja incompleta, ela já dá uma boa ideia de como que as coisas foram mudando ao longo do tempo. Se lá em 2004 nós tínhamos uma nota BB-, essa nota ela foi aumentando, 2006 aumentou para BB, 2007 aumentou para BB+, 2008 aumentou para BB-, que é um patamar um pouco superior, e depois, ao longo de 2014, 2015, 2016... 2017, 2018, a nota foi lentamente diminuindo. E não é difícil de entender por quê. Se você se lembrar bem, no início dos anos 2000, a gente passou pelo boom das commodities aqui no Brasil. A gente tinha várias empresas, e ainda tem, né, empresas como Vale, Petrobras, que conseguiram surfar muito bem esse momento das commodities. Só que o que veio depois? Depois da crise de 2008, a gente começou a enfrentar aqui no Brasil uma crise política que acabou resultando no impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Isso traz incerteza, isso traz risco. Ninguém quer investir em um país que fica trocando de presidente toda hora. No caso, que fica tirando um presidente democraticamente eleito através de um impeachment. Ninguém gosta de incerteza na hora dos investimentos. E quando a gente fala de classificação de risco, que é o que a gente está discutindo aqui, classificação de risco é justamente isso, é a chance das coisas darem errado. Então, quanto maior a chance das coisas darem errado, menor vai ser a nota. Quanto menor a chance, quanto mais estável, quanto melhores forem as perspectivas para um determinado país, maior vai ser a nota. E esse é o caso que a gente está vendo agora, das notas de risco da S&P, da Fitch, de outras agências, estarem lentamente aumentando, lentamente ficando com uma perspectiva um pouco mais positiva aqui para o Brasil. Voltando para a notícia aqui do Globo, o que muda para o Brasil com a decisão da Fitch? Essa decisão funciona para o mercado financeiro como um termômetro das contas públicas brasileiras, já que evidencia a melhora na avaliação da agência em relação à capacidade do Brasil de honrar os seus compromissos financeiros, como eu falei até aqui. Esse tipo de informação pode influenciar na decisão de investidores estrangeiros, em especial, para alocar capital no Brasil, que pode acentuar ainda mais a atual trajetória de queda do dólar frente ao real, entre outros efeitos. Caso você tenha acompanhado a cotação do dólar, você deve ter visto que nos últimos tempos ele passou de 5,50 para os atuais 4,80, 4,90. Como a gente sabe, dólar varia todo dia, sempre vai ter uma variação ali, mas ele de fato está em uma certa tendência de queda e muito disso se dá pela confiança do mercado estrangeiro frente ao Brasil. Lembrando, taxa de câmbio não reflete necessariamente algum evento político, alguma fala de alguém, mas sim quanto de dólar está entrando ou saindo de um determinado país. Quando tem muitos investimentos estrangeiros entrando aqui dentro, quando tem muitas instituições lá de fora investindo seu dinheiro aqui no país, o que a gente vê é justamente o dólar caindo de pouquinho em pouquinho. Bom, e o que a gente pode esperar então daqui para frente?
É sempre importante lembrar que o futuro ele é imprevisível. A gente não tem como prever o que vai acontecer, por exemplo, com o Ibovespa, com as ações brasileiras ou com os fundos imobiliários que a gente tem por aqui. Por mais que uma classificação de risco favorável ao Brasil seja interessante, possa fomentar um certo aporte de capital, em especial por instituições estrangeiras para dentro do país, isso não significa que, porque ontem a gente teve uma classificação de risco um pouco melhor para o Brasil, hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, a gente vai ter uma grande alta dos investimentos por aqui, uma alta das ações, uma alta dos fundos imobiliários e por aí vai. Não é bem assim que funciona. Agora, algo que nós poderíamos esperar por conta dessas agências de risco é de fato uma melhora nas perspectivas que nós temos aqui, principalmente relacionado a calote. De novo, isso aqui não é uma classificação de analistas que acham que é uma boa hora de investir no Brasil hoje. Não, isso aqui é uma classificação de risco, classificação de calote. Quanto maior a nota que nós tivermos nessas agências de risco, menor será a chance do país como um todo dar calote, do país como um todo não conseguir honrar as suas dívidas. Então, quanto maior a nota que o Brasil tiver, melhor vai ser para os investidores que principalmente compram dívida aqui do país. Beleza? Eu quero terminar esse vídeo aqui lendo só um pequeno trecho da notícia novamente, que é o seguinte. A agência também afirma que a nota do Brasil é sustentada por sua grande e diversificada economia, alta renda per capita e profundos mercados domésticos e um grande colchão de caixa que permitem a flexibilidade de financiamento do país e sua alta parcela de dívida em moeda local. Segundo uma nota divulgada pela agência, desde um período de impasse durante a crise de 2015 e 2016, que foi ali no impeachment da então presidente Dilma, o Brasil alcançou importantes avanços políticos, incluindo a reforma previdenciária e a independência do Banco Central. E afirma que, desde que assumiu o cargo em janeiro, o presidente Lula conseguiu garantir a governabilidade e avançar em sua agenda política. Cita então os avanços da aprovação do arcabouço fiscal e da reforma tributária. Perceba que não são nunca relacionados diretamente a investimentos como ações, como, poxa, agora é a hora de investir em ações, mas sim relacionado a risco, principalmente risco político, risco financeiro do país de pagar as suas dívidas. Beleza? Com esse vídeo aqui eu quis te explicar um pouco sobre essa questão da classificação de risco, como isso afeta o nosso país, como isso afeta as nossas perspectivas, e se você ainda tiver alguma dúvida sobre a influência da política nos investimentos, recentemente eu postei um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica nele aqui e eu te vejo nesse nosso próximo vídeo. Até mais!